A Evolução Anímica, de Gabriel Delany, 1897. Continuação do capítulo 4. Eis agora a segunda modalidade. São 8 horas da noite, mais ou menos. Diversas obreiras trabalham em torno de uma mesa sobre a qual está a lâmpada. R.L. dirige a tarefa, compartilha dela ativamente, o que é mais significativo, conversando com jovialidade, quase sempre. Súbito, ouve-se um barulho. É a cabeça da moça que se abateu sobre a mesa, pendido o busto para a frente. Assim começa o ataque. Aquela pancada, que impressionou a assistência, não lhe causou a mínima dor. Ela perfila-se dentro em pouco, tira os óculos, agastada, e continua o trabalho encetado, não precisando agora das lentes côncavas que a ela, grande míope, tão necessárias se lhe fazem no estado normal. E agora, ei-la que se coloca de jeito a que a costura se expõe o menos possível à claridade da lâmpada. Se precisa enfiar a agulha, leva as mãos debaixo da mesa como que procurando a sombra e consegue, em menos de um segundo, o que no estado normal não logra sem dificuldade e só depois de muitas tentativas, malgrado o auxílio dos óculos e da lâmpada. Falte-lhe um retalho, uma fita, uma flor de tal ou tal matriz, ela se levanta e vai, às escuras, procurá-las e encontrá-las mesmo fora dos lugares próprios, e aí, sempre no escuro, compara e separa o que lhe convém, sem jamais se equivocar. Pelo costume que tem de trabalhar conversando, quem não presenciasse o começo do acesso jamais perceberia qualquer alteração, se a senhorita R.L. não mudasse a sua maneira de falar, logo que entra nesse estado a que chamaremos secundário. Assim é que entra a baralhar o pronome pessoal eu com a flexão mim, qual fazem as crianças, e usando a terceira pela primeira pessoa do verbo. Por exemplo, quando mim está estúpida quer dizer quando estou no estado normal. Certo que a inteligência, já acima do vulgar no estado normal, adquire, durante o ataque histérico, notável desenvolvimento, uma amplitude mnemônica considerável permite à paciente minudenciar episódios conhecidos e ocorridos em qualquer época, quer coincidindo com os seus períodos normais, quer com os do estado histérico. De todas essas recordações, contudo, as inerentes ou relativas aos períodos histéricos obliteram-se completamente, logo que termina o acesso. Aconteceu-me muitas vezes, diz Dufay, provocar a sua admiração, e até estupefação, lembrando-lhe procedimentos e atitudes da estúpida criatura, assim conceituada por ela, mas que a criatura histérica me havia revelado. Há assuntos que a senhorita R.L. trata com a maior naturalidade no estado histérico, mas suplicando que não se fale deles a outra, porque, diz, mim sabe que ela não vô-los quer confiar, e tornar-se-ia muito infeliz. As pessoas do seu convívio cuidam, pois, de poupar-lhe a mágoa de saber que cometera uma indiscrição ou fizera qualquer confidência, que ela própria prejulgava-lhe haveria de ser profundamente lastimável. R.L. tem a noção perfeita da superioridade intelectual de uma das suas personalidades, bem como da notável acuidade dos seus sentidos no estado secundário. Normalmente míope, adquire, no estado histérico, uma vista admirável, não só durante o dia como à noite. Paladar, olfato, tato, não parecem modificados, mas a alma adquire extrema sensibilidade. Pensei, diz o Dr. Dufay, que essa indisposição diminuiria com a idade e acabaria por desaparecer naturalmente. Mais tarde, informaram-me de que assim foi, depois de uns 15 anos. No seu período de histeria, R.L. sabe perfeitamente que é a mesma criatura do estado normal e, no entanto, desejaria permanecer no estado secundário, de vez que, neste, passa melhor e as suas faculdades são mais ativas. Há, portanto, exaltação da personalidade normal, mas não mudança do ser. A alma é sempre a mesma, mais afinada e menos engolfada no corpo.
É essencial, com efeito, notar que, assaz míope no estado normal, a sua vista tornou-se não apenas excelente, mas superaguda nos períodos histéricos. Assim é que não mais necessita dos óculos e enxerga no escuro, a ponto de enfiar agulhas, distinguir cores, etc. Não se trata de automatismo, porque ela procura e encontra os mesmos objetos noutras gavetas, quando mudados sem que o saiba. Mas, não há meio de enganar-se, parecendo até que distingue melhor os ditos objetos do que no seu estado normal. Como explicar essa retificação do órgão visual? Mudaram-se-lhe os olhos. Ter-se-á subitamente achatado cristalino, antes tão acentuadamente bombeado. Não, certo, pois restituída ao estado normal, continua míope. É, portanto, forçoso admitir que esse segundo estado lhe defere maior sensibilidade visual, e isso independentemente dos órgãos sensórios. Parece-nos difícil recusar, neste caso, o fenômeno da vista dupla. O paciente não mais percebe o mundo pela forma habitual, desprendido, em parte, do seu corpo, ou, então, de qualquer forma, menos peado que no estado normal. O perispírito radia em torno dele, o corpo fluídico entra, seja como for, num estado de tensão superior ao normal, e daí a acuidade de memória dos estados remotos. A doença é que determina o eretismo da força vital. Desde logo, diminuem os mínimos de intensidade e duração necessários para que o estado normal se revele consciente. Tudo que venha a ocorrer no estado secundário será perfeitamente registrado no cérebro, mas num sintonismo cérebro-celular já não compatível com a vida ordinária. De sorte que, libertada da crise, a senhorita R.L. não se lembrará do que pudesse ter dito, ou feito, durante o estado histérico, ao passo que este, com o lhe facultar maior sensibilidade, permite-lhe conhecer o que se passa em ambos os estados. Os fenômenos precedentes são em tudo semelhantes aos que se observam no sonambulismo espontâneo ou provocado. É fato 1000 vezes comprovado que o sonâmbulo pode, em transe, lembrar-se de episódios passados, de conversas havidas nos transes anteriores, perdendo de tudo a noção quando e logo que desperta. Os antigos magnetizadores hipnotistas não julgaram necessário criar uma individualidade suplementar, para esclarecer esse esquecimento parcial, quando tão facilmente podemos verificar que é a mesma individualidade manifestando-se com caracteres diferentes, sempre que lhe superexcitam as faculdades naturais. 85. Início da nota do redator. 85. O leitor curioso de conhecer os casos em que ele se apresenta sob múltiplos aspectos poderá ler Changements de Personalité, dos Srs. Bourru e Burot. O Sr. Provot publicou um caso na Tribune Medicale, de 27 de março de 1890, o Sr. Mesnet, de l'automatisme de la mémoire et du souvenir dans le sonambulisme et pathologique, Union Medicale, 21 e 23 de julho de 1874, Guinon, Progress Medical. 1891. Fim da nota do redator. Poder-se-á ter qualquer dúvida quando duas pessoas parecem coexistir, viver simultaneamente no mesmo indivíduo, qual pretende Binet, mas, ainda neste caso, supomos-la derivada de insuficiente interpretação dos fatos, como teremos ocasião de ver. 86. Início da nota do redator. 86. Binet, Les Alterations de la Personnalité, página 69. Fim da nota do redator. O sonambulismo provocado. Numerosos são os meios eficazes para provocar o sonambulismo. Tão numerosos, mesmo, que seria fastidioso aqui apresentar uma lista completa e heteróclita. Um dos processos mais usados pelos hipnotistas é o de Braid, que consiste na fixação do olhar.
O paciente senta-se, faz-se silêncio em torno e o experimentador pede-lhe que fixe o olhar num objeto qualquer, brilhante ou não, isto à medida que lhe o vai aproximando dos olhos, de modo a determinar uma convergência forçada e fatigante dos globos oculares. Ao fim de algum tempo, a visão perturba-se, as pupilas tremem, contraem-se, o paciente adormece. Também se pode hipnotizar produzindo um ruído monótono e prolongado, ou violento e subitâneo. Igualmente um jacto de luz elétrica, a compressão forte ou branda de uma parte do corpo, qual o vértex nos histéricos, a constrição dos polegares, os passes magnéticos, são outros tantos meios de hipnotização. Finalmente, também se emprega a sugestão, que consiste em cerrar as pálpebras do paciente e ordenar-lhe imperativa e reiteradamente que durma, para que o efeito se produza. Depois de repetidas experiências, a manifestação torna-se mais fácil, bastando, às vezes, a mais leve excitação, um sopro, um gesto, para que o sono se produza. Podemos resumir todos os processos de consecução do fenômeno, nas pessoas a ele predispostas, classificando-os como outros tantos excitantes do sistema nervoso. Estes, sabemo-lo, são de 3 espécies: físicos, químicos e vitais. 87. Início da nota do redator. 87. Claude Bernard, Leçons sur les tissus vivants. Fim da nota do redator. Os irritantes físicos são o ruído fraco e prolongado, o brusco e estridente, a luz viva e de súbito projetada, as correntes elétricas demoradas e fracas, o ímã, as chapas metálicas de Burke. Os irritantes químicos são o éter ou o clorofórmio, que, produzindo anestesia, muitas vezes ensejam o sonambulismo. Entre os excitantes mentais, o melhor é a vontade, utilizada na sugestão verbal. Pode empregar-se simultaneamente, às vezes, vários desses processos, como nos passes magnéticos, nos quais ações brandas e repetidas sobre a sensibilidade geral conjugam-se à vontade de produzir o sono. Todos esses processos, tão variados, resultam na modificação da força nervosa, engendrando uma espécie de eretismo e tendo por consequência a mudança das relações normais da sensação, portanto, a do estado vibratório do perispírito. Em sobrevindo essa mudança, temos o sonambulismo, que se manterá enquanto atuar a ação perturbadora. Quem, pergunta Pierre Janet, 88, não se surpreende ao ver que uma histérica anestesiada no estado de vigília torna-se sensível no estado cataléptico. Torcei o pulso esquerdo de Leonina ou de Lúcia, despertas, e vereis que nada sentem. Entretanto, se o fizerdes quando cataleptizadas, ainda que elas o não vejam, é possível sugerir-lhes um sentimento de cólera. Início da nota do redator. 88. Pierre Janet, L'automatisme psychologique, página 110. Fim da nota do redator. Meta-se uma chave na mão esquerda de Leonina, em vigília, e ela não perceberá o que seja, façamo-lo no estado cataléptico e havemos de ver que logo gesticula como procurando abrir uma porta. Existe, portanto, no estado cataléptico uma correspondência tátil, inexistente no estado de vigília. Logo, não há que nos admirarmos maiormente se essas duas criaturas se esquecerem, no estado de vigília, de qualquer fato, para o relembrarem sonambulicamente, ou seja, quando experimentam a sensação tátil. Essa maneira de ver confirma a opinião por nós emitida, 89, há mais de 10 anos, a respeito das modificações do perispírito e consecutivas às variações da força psíquica nos centros nervosos. Temos, assim, a satisfação de registrar que as numerosas experiências posteriores mais não fizeram que confirmar o nosso ponto de vista a respeito. Início da nota do redator. 89. O Espiritismo perante a ciência, ensaio de teoria geral, página 153 e seguintes. Fim da nota do redator.
Não é por mera satisfação de amor próprio que assinalamos aqui o fato, mas por bem demonstrar que o conhecimento do perispírito, com as suas propriedades, permite-nos marchar firmes no dédalo complicado das experiências, tantas vezes contraditórias na aparência. O estado oriundo das manobras retrodescritas é, portanto, uma exaltação da sensibilidade. É uma espécie de desprendimento da alma. O perispírito fica menos tolhido pelo corpo, os liames habituais momentaneamente se afrouxam. Esta ação pode ser levada até ao desdobramento, adquirindo os sentidos uma acuidade extrema, visto que a sensação não mais se exerce pelos órgãos dos sentidos. Eis porque um surdo ouvirá perfeitamente, 90, e outro, cego e insensível, demonstra um tato refinado e enxerga até no escuro, 91, como vimos no caso da senhorita R.L. Início da nota do redator, 90. Albin Gautier, Histoire du Sonambulisme, página 358, tomo 2. 91. Liebold, Les Sommeils et les États Analogues, páginas 80 e seguintes. Fim da nota do redator. A célebre estela do Dr. Despini, Jacques, era, quando em vigília, impotente e paralítica e, no entanto, sonambulizada, podia correr e saltar com agilidade, 92. Início da nota do redator, 92. Despini, Sonambulisme. Fim da nota do redator. Subentende-se que o fenômeno pode apresentar-se em todos os graus, mas, nos indivíduos mais desenvolvidos é que a telestesia se torna mais frequente. Os tratados dos velhos magnetistas estão repletos de exemplos e lamentável é que os hipnotizadores odiernos os deixem em silêncio. É fato que os modernos investigadores ocupam-se mais com o estudo do mecanismo do espírito do que com o conhecimento da sua verdadeira natureza. Em sua maioria, profundamente materialistas, eles afastam sistematicamente tudo o que lhes possa perturbar as ideias preconcebidas. Muitas vezes, acontece que os hipnotizados descrevem os espíritos e fácil se tornaria aos investigadores levá-los a esclarecer o que houvera de real em tais descrições. Mas, para isso, necessário fora sair do campo da banalidade, além de uma grande coragem para proclamar resultados tão insólitos e imprevistos, qual o fez o Dr. Gibier, que teve a audácia de publicar as suas experiências espiritistas. Isto, convenhamos, não é para todos, e também é verdade que a coragem custou-lhe caro, porque foi obrigado a exilar-se nos Estados Unidos. Nada obstante, a verdade acabará por sair da toca. Assim como o magnetismo acabou, mascarado, forçando a porta das academias, assim também o espiritismo acabará recebendo, com um pseudônimo arrevezado, a consagração oficial. E nós veremos, então, a turba dos imitadores atirar-se aos fenômenos, a qualificarem-nos como novidades, veremos inúmeros pseudo-sábios se vangloriarem de redescobrir o que já sabemos há mais de 50 anos. Voltando ao nosso assunto, diremos, a modificação dos centros nervosos determina uma alteração correspondente no estado perispiritual. O espírito, menos peado pela matéria, desenvolve as suas faculdades, os sofrimentos físicos restringem o seu domínio sobre ele, o caráter modifica-se e proporciona manifestações intelectuais elevadas e fulgurantes, como as não possui no estado normal. É o que temos anotado nos casos de sonambulismo espontâneo, com Félida e R.L., e é o que se verifica geralmente no sonambulismo provocado. Se bem que a nossa opinião a respeito provenha dos nossos conhecimentos espíritas, ela tem sido compartilhada por um certo número de experimentadores. Se o paciente apresenta-se, no estado normal, deprimido, peco, o estado hipnótico proporciona-lhe as faculdades intelectuais que teria na vida comum, se a enfermidade não entorpecesse o seu funcionamento. É o que Janete verificou nos seus pacientes Lúcia, Rosa ou Leonina, que se mostravam mais inteligentes no sono do que quando acordados.
O Sr. Baragnon, 93, pensa que este último fenômeno, o esquecimento ao despertar, faz crer seja o sonambúlico estado perfeito. Início da nota do redator 93. Baragnon, Magnetismo Animal, página 172. Fim da nota do redator. Mears, nos seus interessantíssimos estudos sobre a escrita automática, pergunta a si mesmo se o estado sonambúlico, ao invés de estado regressivo, não poderá ser algumas vezes um estado evolutivo. 94. Início da nota do redator 94. Mears, Proceedings, Sociedade de Investigações Psíquicas, 1887, 514. Fim da nota do redator. Nós não temos a menor dúvida a respeito. Quanto menos preso ao corpo estiver o espírito, mais as suas faculdades independerão das condições materiais para se manifestarem, de feição superior às que revela no estado comum. A duração longa dos estados sonambúlicos espontâneos não deve causar-nos admiração, de vez que temos podido reproduzir, experimentalmente, sonos artificiais muito prolongados. O célebre Abade Faria, que descobriu o hipnotismo antes de Braide, atesta, 95, que alguns dos seus pacientes ficavam adormecidos durante anos e olvidavam, ao despertar, tudo quanto ocorrera no período da hipnose. Início da nota do redator 95. Gilles de la Tourette, Le Sonambulisme et les états analogues, página 23. Fim da nota do redator. Um magnetizador chamado Chardel adormeceu duas moças no inverno e só as despertou meses depois, em plena primavera. As moças, ao despertar, ficaram surpresas com o vício e a floração das árvores, que se lembravam ter visto cobertas de neve, antes de serem adormecidas. 96. Início da nota do redator 96. Albin Gautier, Opposite, página 363. Fim da nota do redator. Muitas vezes, conta-nos outro autor, eu deixava as minhas sonâmbulas adormecidas vários dias, de olhos abertos, no intuito de levá-las a passeio, sem despertar a curiosidade pública. Cheguei a prolongar por 14 ou 15 dias o transe de uma mocinha, minha empregada, e vi que, nesse estado, ela continuava desempenhando seus mistérios, como se estivera no estado normal. E, quando despertava, ficava como que desambientada, não mais se lembrando, absolutamente, do que ocorrera. 97. Início da nota do redator 97. Delator, no Hermès, Jornal de Magnetismo, página 116, agosto, 1826. Fim da nota do redator. Isto nos reconduz ao esquecimento que caracteriza as alternâncias de sono e vigília normais. Estudemos o que se passa no sonambulismo artificial. Duas proposições resumem as principais modificações da memória, que acompanham o sonambulismo provocado. Primeiro, o paciente no estado de vigília não se recorda absolutamente de quanto se passou no estado sonambúlico. Segundo, pelo contrário, uma vez sonambulizado, ele se recorda, não só dos seus estados sonambúlicos transatos, como dos pertinentes ao seu estado de vigília. A exatidão da primeira proposição pode ser verificada facilmente por todos os experimentadores e assistentes. As mais das vezes, quando se sonambuliza uma pessoa, deixamo-la nesse estado uma hora, mais ou menos, e empregamos esse tempo em promover uma série de experiências. Ao voltar ao estado normal, o paciente de nada se lembra. Assim, terá de fitar o ponteiro se quiser ver as horas que esteve adormecido. Se lhe apresentamos alguém no estado secundário, não o reconhecerá, não se lembrará, mesmo vagamente, de já o ter visto. Mostre-se-lhe uma carta que acabou de escrever sonambulizado e ver-se-á aqui, reconhecendo a própria letra, não se lembra de tê-la escrito, nem pode dizer uma palavra sobre o seu conteúdo. 98. Início da nota do redator 98.
Binet, Les Alterations de la Personnalité, página 72. Fim da nota do redator. O esquecimento, porém, não constitui regra absoluta. Pode dar-se que, sendo breve o transe, o paciente desperto recorde-se de uns tantos episódios sonambúlicos. Se lhe citarmos, por exemplo, ao despertar, os primeiros versos de uma poesia antes lida, ele poderá lembrar-se dos restantes, ou ainda, como fez de Beowulf, poderemos despertá-los enquanto realizam um ato sugerido, e neste caso eles poderão recordar-se da ordem recebida. Isto, porém, não passa de raras exceções. O esquecimento é a regra geral. Os diferentes graus do sonambulismo. Acreditou-se por muito tempo que só havia uma espécie de sonambulismo, isto é, que era um fenômeno simples e sempre idêntico. A escola de Salpetriere demonstrou, porém, que era preciso distinguir, no estado hipnótico, 3 fases, a saber, a letárgica, a cataléptica e a sonambúlica. Cada qual desses estados assinala-se por caracteres físicos a eles ligados e por uma mnemônica peculiar. Já Bertrand, 99, assinalava, em 1823, uma moça que evidenciava 3 espécies de sonambulismo e 3 memórias particulares, respectivamente, algo encadeadas, mas, de tal sorte que a última conhecia as outras, sem que fosse conhecida pelas que a precediam. Início da nota do redator 99. Bertrand, Traité du Sonambulisme, página 318. Fim da nota do redator. Ainda que a paciente, diz ele, exercesse livremente a sua inteligência nos 3 estados, nada recordava, quando no estado normal, do que dissera ou fizera nos 3 estados, mas, o que surpreende é que, no sono magnético, dominando, por assim dizer, todas as modalidades das vidas que vivia, ela recordava-se de tudo o que ocorria, fosse no estado sonambúlico, fosse nas crises nervosas, ou fosse em vigília. No sonambulismo, perdia a memória do sono magnético e a sua memória apenas se estendia aos estados inferiores. Nas crises nervosas, tinha, de menos, a lembrança do sonambulismo e, finalmente, no estado de vigília, como se estivesse no grau mais baixo, perdia a lembrança de tudo o que ocorrera. O Dr. Herbert Mayo cita um caso de memória quíntupla. O estado normal do paciente era interrompido por 4 modalidades de estados mórbidos, dos quais ele não retinha qualquer lembrança ao despertar. Entretanto, cada qual dos estados conservava uma forma de memória que lhe era própria, sem. Início da nota do redator, sem. L'anesthésie systématisée et la dissociation des phénomènes psychologiques, Revue Philosophique, 1887, 449. Fim da nota do redator. O Sr. de Rochas, 101, no seu livro sobre as forças não definidas e sobre os estados profundos da hipnose, distingue 8 estados diferentes, ou antes, 4 estados, de credulidade, de catalepsia, de sonambulismo e de relação, todos eles separados por uma fase letárgica, que se acompanha de profundo suspiro. A cada estado prende-se uma lembrança peculiar. Início da nota do redator 101. De Rochas, Les forces non définies, apêndice, étates profondis de l'hypnose. Fim da nota do redator. Pierre Janet, 102, ilustra bem o fenômeno, referindo-se a um de seus pacientes. Assim, numera ele, para maior clareza, cada um dos estados, na ordem em que se produziram. Início da nota do redator 102. Pierre Janet, L'automatisme psychologique, páginas 84 e seguintes. Fim da nota do redator. Comecei, diz, por adormecer Lúcia, simplesmente, pelo processo comum, e verifiquei, a propósito deste segundo estado, os fenômenos mnemônicos peculiares a todos os sonâmbulos.
um dia, a propósito de uma sugestão que tinha em vista e não surtia efeito, ensaiei adormecê-la por mais tempo, esperando com isso aumentar o grau de sugestibilidade. Recomecei, portanto, os passes sobre Lúcia II, como se ela já não estivesse sonambulizada. Os olhos, até então, abertos, fecharam-se, ela pendeu a fronte e pareceu dormir mais profundamente. Houve, em primeiro lugar, uma contratura geral, que não tardou a dissipar-se, os músculos tornaram-se-lhe flácidos, como na letargia, mas sem aptidão das contraturas provocadas. Nenhum sinal, nenhuma palavra podia produzir o mais leve movimento. Este o estado de síncope hipnótica, já por mim assinalado. Tive ocasião de observá-lo mais tarde, muitas vezes, parecendo-me que, em alguns pacientes, constituiu uma transição inevitável entre os diversos estados psicológicos. Depois de meia hora nesse sono, a paciente endireitou-se por si mesma e os olhos, antes cerrados, abriram-se ao meu pedido, entrando ela a falar espontaneamente. A personagem que agora me falava, Lúcia III da nossa convenção, apresentava, sob todos os aspectos, toda uma coletânea de fenômenos curiosos. De momento, não posso assinalar mais que o estado da memória. Lúcia III lembrava-se perfeitamente da sua existência normal, assim como dos estados sonambúlicos antecedentemente provocados, e de tudo, quanto Lúcia II houvera dito. Além disso, podia referir-se, com minúcias, às suas crises histéricas, aos terrores que lhe causavam as figuras masculinas ocultas nos reposteiros, aos seus sonos naturais, em que se via cuidar da cozinha e dos arranjos domésticos, aos seus pesadelos e episódios outros, enfim, que as Lúcias I e II jamais haviam recordado. Longo e trabalhoso impôs-se-me, então, o seu despertar. Após uma passagem através da síncope já descrita, encontrou-se ela em estado de sonambulismo comum, mas, Lúcia II já me não pôde dizer o que acabava de passar-se com Lúcia III. Afirmava ter adormecido sem nada dizer, e quando, mais tarde, e com menor dificuldade, a reconduzia ao mesmo estado, Lúcia III recobrou facilmente as lembranças na aparência desaparecidas. Com a nossa hipótese das modificações que a vontade do operador produz sucessivamente sobre a força psíquica e, indiretamente, sobre o perispírito, é fácil compreender a formação de várias zonas, ou camadas perispirituais, cada qual caracterizada por um movimento vibratório especial, de mais a mais rápido, à medida que a ação se prolongue. A alma registra em cada uma dessas camadas fluídicas as sensações percebidas nesse estado, e como o último é sempre superior ao antecedente, em movimento vibratório, poderá conhecer a todos eles, visto ser o seu mínimo de duração e intensidade o mais reduzido de quantos lhe eram necessários. Depois, cessada a ação magnética, a vibração nervosa e perispiritual diminui, uma zona mergulha no inconsciente e sucessivamente outra e outra, até que se reintegre no estado normal. Compreende-se facilmente que, sempre que uma causa qualquer acarrete um estado vibratório já produzido, todas as lembranças desse estado reaparecerão, assim como as das zonas menos vibrantes, obnubilando a memória dos estados superiores. Esquecimento de existências anteriores. Podemos agora compreender a impossibilidade de recordar as existências pregressas, visto que o perispírito, conjugado à força vital, tomou, ao encarnar, um movimento vibratório assaz fraco para que o mínimo de intensidade necessário à renovação de suas lembranças, ou seja, a sua passagem ao estado consciente, possa ser atingido. Para que isso aconteça, é preciso que o ser encarnado se separe completamente do corpo físico, isto é, que morra. Neste caso, retoma ele a sua vida própria, o perispírito irradia com a sua tonalidade vibratória natural e a memória abrange, então, o panorama imenso das pregressas existências. Nisso compreendemos, ademais,
que o poder de evocação depende da elevação do espírito. Assim como na vida sonambúlica acabamos de ver diversas fases de memória e lembrança mais ou menos amplas, segundo o grau de liberdade do espírito, assim também, depois da morte tem ele todas as possíveis variações na força renovadora, conforme a potência vibratória do perispírito, que é sempre proporcional ao progresso moral e intelectual do ser. Aqui na Terra é possível desdobrar a memória total do sonâmbulo, atuando sobre ele pela vontade. No espaço, os espíritos superiores têm a mesma prerrogativa e podem, temporariamente, para a melhora de um espírito atrasado, despertar nele a lembrança de suas vidas anteriores, atuando sobre o seu invólucro perispirítico, para que reconsidere o que lhe falta, e julgue, pelo passado, o que lhe cumpre de futuro fazer para melhorar-se. Não é por simples indução que admitimos a conservação indefinida, no perispírito, de todas as sensações, julgados e atos voluntários de nossa vida, de vez que é a experiência que nulo prova. Existem depoimentos diversos, de criaturas afogadas, 103, e salvas in extremis, perfeitamente concordes neste ponto, que no princípio da asfixia tinham a noção de toda a existência transcorrida, com todos os seus mais insignificantes incidentes. Um dos depoentes presume que os quadros de sua existência anterior ter-se-iam desdobrado em sucessão regressiva e não como simples esboço, mas com pormenores muito nítidos, formando um como panorama completo dessa existência, mesmo porque todo ato acompanhava-se de um sentimento de bem ou de mal-estar. Início da nota do redator 103. Ribot, Les Maladies de la Mémoire, página 141. Fim da nota do redator. Em circunstâncias análogas, um homem de inteligência notavelmente lúcida transpunha a via férrea no momento em que um comboio chegava a toda velocidade. Não teve ele mais que o tempo de cair a fio comprido na entrelinha. Pois enquanto por sobre ele deslizava o comboio, a noção do perigo